Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Mimi, esse é o MimiTube e o assunto no vídeo de hoje são os custos, as taxas para o processo EB3 Unskilled e o seu passo a passo. Então bora que depois da vinheta tem muita informação de qualidade para vocês. Então, pessoal, dividi o processo EB3 Unskilled em 4 partes. Normalmente o pessoal divide em 3. E eu vou explicar por que eu adicionei lá no finalzinho a 4ª parte. Bom, cada fase do EB3 tem o seu processo analisado em um local diferente. E também tem as taxas, os custos específicos de cada uma dessas fases. Como vocês sabem, eu contratei uma empresa de assessoria para fazer esse link entre a vaga e o meu interesse de trabalhar nos Estados Unidos de forma legal, com direito ao Green Card, enfim. Se você ainda não sabe sobre o visto EB3, eu vou deixar lá na descrição do vídeo todos os links de outros vídeos aqui no canal sobre o EB3, para você poder saber um pouco mais sobre esse assunto, ok? A primeira fase é a LC. É a Labor Certification e ela tramita no DOL, o Department of Labor, dos Estados Unidos. Nessa fase, para começo de conversa, claro, eu contratei a empresa de assessoria, assinei o contrato e fiz o pagamento dessa primeira parte, dessa primeira parcela, que na época foi de $5.000. Gente, vamos lembrar que a gente está falando de valores do ano de 2021 e 2022. Então, se você está assistindo esse vídeo em outro ano, muito provavelmente esses valores de todas as taxas, enfim, serão diferentes. Então, atentem a isso para que você não faça uma comparação desleal com o seu caso. Essa primeira parcela, né, de $5.000, eu também fiz a tradução dos documentos principais para a gente iniciar esse processo, ficou no valor de R$320. Também um exame toxicológico com a sua tradução também no valor de R$180. E aí, por último, a LC, quando ela é aprovada, ela tem que ser assinada pelo empregado, tá? Então, eu imprimi, assinei e enviei pelo correio mesmo e ficou no valor de R$174. Levou aproximadamente 7 dias para chegar no escritório dos advogados que cuidavam do meu caso na época. A segunda fase do EB3 Unskilled é a fase do formulário I-140 que corre pela USCIS. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas antes eu preciso pedir a sua inscrição aqui no canal. Se inscreva, participe toda semana dos nossos vídeos, deixando seu comentário, a sua dúvida. Eu adoro ler o recadinho de todos vocês e eu respondo a cada um deles. Também lá no Instagram, aproveita que eu vou deixar o arroba aqui também na descrição do vídeo para que você possa acompanhar o meu dia a dia na América, a chegada, a adaptação, a acomodação, o trabalho e tudo que diz respeito ao dia a dia de uma família brasileira na América. Então você não pode perder e vamos junto comigo para que a gente possa participar junto dessa grande aventura. Eu tive a grata surpresa de ser contemplada com uma LC que não teve nenhuma auditoria, não foi pedido nenhuma outra evidência para a empresa, então foi tudo tranquilo. Com 5 meses e meio eu tinha a LC aprovada e aí a gente tinha que aplicar o formulário do I-140. Para a aplicação desse formulário eu precisava pagar uma taxa de $700 somente para mim, né, para o aplicante. E aí, se eu quisesse que o meu formulário fosse analisado em até 15 dias pela USCIS, eu poderia pagar uma taxa premium de $2.500. E eu fiz isso, então meu processo nessa fase correu em 7 dias. Em 7 dias eu já tinha a aprovação do meu formulário I-140 e podia passar para a próxima fase. Vale dizer aqui também que nessa segunda fase eu quitei mais uma parte de $5.000 pagando a empresa de assessoria que eu contratei. Chegamos à terceira fase e é muito legal porque daí foi a fase de preencher a DS 260,
foi a fase que a gente estava já no finalzinho do processo, mas nem tanto. Enfim, para essa fase eu paguei $345 por pessoa dentro do meu processo, tá? Então, faça as contas aí para o seu processo. E essa fase, ela diz respeito à documentação, preencher a documentação dessa DS 260, enviar, então, né, para o departamento do NVC. E aí eu tive uma surpresa. O departamento do NVC pediu outras certidões de nascimento. Eles fizeram a solicitação de um carimbo específico, de uma assinatura específica em relação à assinatura do escrevente do cartório onde foram emitidas as certidões de nascimento. E aí, para me garantir um pouco mais, eu pedi a tradução juramentada das nossas certidões de nascimento. E isso custou, na época, R$300. Nessa penúltima fase, para o NVC, eu também precisei enviar os atestados de antecedentes criminais atualizados. Então, eu enviei esses atestados na primeira fase, lá no hall de documentos iniciais para a LC, e agora na fase da DS 260, eu também precisei enviar, tá? Sem esquecer, claro, que nessa terceira fase eu quitei os últimos $6.000 pagando a assessoria que me ajudou em todo esse processo, em toda essa montanha-russa de emoções. E também tem um vídeo aqui falando sobre a assessoria, se pode, se não pode, se é legal ou não, se dá para fazer o processo sozinho, se é melhor fazer com um escritório de advogados de imigração, enfim, dá uma olhadinha lá na descrição, você vai gostar desse vídeo também. A quarta fase que eu acrescentei é a fase dos exames médicos, consulta médica, entrevista no consulado e então a sua chegada nos Estados Unidos, com os valores que tudo isso vai te custar, para ajudar você a calcular tudo isso e entender o quanto de dinheiro em reais, em dólares você vai precisar, quanto tempo dura cada fase, e assim você pode se organizar um pouco melhor com o seu processo, com a sua família, para ficar mais tranquilo para vocês. Em relação aos exames médicos, fiz uma colinha aqui para não esquecer, gente. Adultos vão precisar fazer o exame de raio-x, que custa R$190 em média, tá? Urina, R$180, sangue, R$65, e crianças de 2 a 14 anos precisam fazer um exame chamado IGRA, que custa R$345. E a consulta médica gira em torno de $180 por pessoa do seu processo. No Brasil, existem alguns laboratórios e consultórios médicos credenciados que são os únicos autorizados a fazerem os exames médicos e prestarem as consultas médicas, atestando que a sua saúde e da sua família está tudo ok, que vocês podem entrar nos Estados Unidos. Esses consultórios e esses laboratórios estão nas capitais de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, você vai precisar viajar, se deslocar para um desses 4 lugares para fazer a etapa dos exames médicos e das consultas médicas. É uma graninha considerável e eu não pude deixar de falar sobre isso aqui, dando essa dica para vocês. Não são apenas taxas e valores de assessoria que você precisa guardar para poder fazer esse processo. Existem outras minúcias que precisam ser consideradas, incluindo um formulário que, quando você recebe o seu ok, né, está confirmado, você está aprovado pelo consulado, é enviado no seu e-mail um documento com as instruções para a entrada nos Estados Unidos. E aí você pode quitar mais $220 por pessoa, por aplicante, pagando uma taxa que é referente ao Green Card, a emissão do seu Social Security Number. Então você já pode fazer isso estando no Brasil, tá? E quando você fizer a entrada nos Estados Unidos, vai ser super tranquilo, vai ser super fácil. Essa taxa já estando paga, isso te economiza muito tempo e muita dor de cabeça futura. Então eu dou a dica para que você faça esse pagamento ainda estando no Brasil, para facilitar tudo no final das contas. Gente, no Brasil, o único consulado que tem autorização para analisar casos como o do EB3, Unskilled, fica no Rio de Janeiro.
Então, se você é do Rio de Janeiro, parabéns para você, você não vai precisar pegar avião nem se deslocar, mas para todos os outros estados nós precisamos ir até o Rio de Janeiro, então é mais uma despesa, né? A entrevista, ela precisa ser considerada, porque daí é interessante você chegar um dia antes, não ficar, né, atropelado com relação ao horário para entrar e sair do Rio de Janeiro. Enfim, esse é um outro vídeo também sobre as dicas para o dia da entrevista, para esse momento tão importante do nosso processo, que também tem aqui no canal. Eu espero que você assista, que você goste. E não pode esquecer, gente, se inscreve mesmo no canal. Se você não fez isso ainda, chegando no final do vídeo, aproveita, é o momento para você ficar por dentro de todas as dicas, de cada fase desse processo, da minha vida na América, enfim, você é meu convidado especial. E um beijo para cada um de vocês que já está inscrito, que já me acompanha aqui há algum tempo. Vocês são muito bem-vindos, são muito queridos e queridas. E eu realmente gosto muito de ter vocês por aqui. Bom, e chegando a esse final, eu vou deixar aqui 2 opções de vídeos super legais no final da tela para que você possa continuar maratonando esse assunto por aqui. Eu te espero na próxima semana com um novo vídeo, um novo conteúdo para vocês. Fica comigo, até mais. Tchau, tchau!